sepultamento dele. Mas aquela perna dele ele tirou quando estava no Paraná, e no dia da ressurreição? Vai ter perna voando para todo lado aí? Enterra o corpo dele lá em Carangola, em Minas, a perna dele enterrou lá no Paraná. E daí? A Bíblia diz que a terra vai dar conta que ela comeu, é onde ele estiver lá que vai dar conta que ele comeu, não vai ficar a perna voando para todo lado. Então, você pode ser doador de órgãos. A ressurreição, nós que cremos na ressurreição, não temos que ter dificuldade com isso, porque esse corpo nosso corruptível será deteriorado, a terra o comerá, não é assim a expressão bíblica, que o corpo volta à terra como era? Qual a diferença? Vai voltar à terra, tanto faz no Paraná, uma perna, o restante em Minas Gerais, o coração está no outro lugar, não há diferença, a ressurreição resolve esses problemas na perfeição divina. Então seja doador de órgãos, né? Não tem dificuldade com isso, a ressurreição resolve esse problema. Paulo está falando aí, o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e se voltar agora, nós não passamos lá pela corrupção do nosso corpo, então seremos transformados. Esse corpo que está morrendo, né, Virgínia, vai morrendo aos poucos, ele se revestirá, será transformado, então, em glória. É essa glória que nós aguardamos. Irmão, vocês não viver na perspectiva dessa glória, da incorruptibilidade que será na volta de Cristo, dos nossos corpos. A ressurreição é do corpo, a alma não ressuscita, a alma nem morre, está certo? Então a ressurreição é do corpo. Essa ideia aí de que ressurreição espiritual, não tem isso, é ressurreição do corpo. É por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nós aprendemos a não ter vício, a cuidar bem do nosso corpo, a não entregar nosso corpo aos vícios agora, porque ele é santuário do Espírito Santo, e ele vai se revestir de incorruptibilidade. Então essa é a glória que nós fomos salvos para ela, e nós aguardamos o dia da manifestação dessa glória, e a salvação que nós temos em Cristo, e estamos nesse processo de santificação, não é para nos tornarmos deuses. Alguns falam, tem umas teorias aí que falam, todo Deus hoje já foi homem ontem, e todo homem hoje será Deus amanhã, e alguns se referem ao texto de João, quando João fala assim, que 1 de João 3:2, abre aí, 1 de João 3:2, em Romanos 8, Paulo já tinha sido que é para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Nós fomos salvos, e Deus agora está gerando em nós a imagem de Cristo. Nós estamos caminhando na direção de sermos sendo transformados dia a dia. Esse é o processo da santificação, é Deus gerando Cristo dentro de nós, Deus nos aperfeiçoando em santidade. E tem um quadro muito interessante disso, nós vamos ler primeiro o texto de João, para depois falar. 1 de João 3:2, todo mundo que achou, leia, vamos lá. Tem uma frase no meio, seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? Cristo. Seremos semelhantes a Ele. Vamos entender isso? Seremos semelhantes a Ele. Então nós vamos, todo mundo vamos nos transformar em Cristo. Seria isso? Somos homens hoje, vamos transformar em Deus. Semelhante, parecido, não é igual, não é da mesma natureza, né? Pois não, meus filhos, irmãos, filhos, exatamente. Mas esses semelhantes a Ele aí, que às vezes alguém pega e fala assim, somos homens hoje, seremos deuses na eternidade. Nada disso, seremos homens na eternidade, igual somos hoje. A diferença é que não mais corruptíveis, agora incorruptíveis, seremos semelhantes a Ele. Vamos entender isso ainda melhor.
Lembra que Jesus morreu, mataram Jesus na cruz, humilhante, aquela morte terrível, humilhante, e ele disse assim: ao terceiro dia, ressuscitarei. Não é isso que ele avisou? Ao terceiro dia, ressuscitarei. E para surpresa daquelas irmãs, chegaram lá e encontraram o túmulo vazio. E era um túmulo novo de José de Arimateia, nunca tinha uma caveirinha sido colocada ali. Então, para dizer assim, foi um outro que colocaram aí. Não, era um túmulo novo, não tinha jeito de ser outro. Era Jesus, chegaram lá, o túmulo estava vazio. Depois Jesus manifestou para eles tocaram no corpo de Jesus. O irmão Tomé, muito incrédulo, como toda geração tem uma meia dúzia dele, de discípulo, muito incrédulo. Então, assim, ele falou assim, nada disso, se eu não colocar o dedo nos buracos do cravo, se eu não tocar do lado dele, onde o guarda deu a espadada e furou um pedaço, de maneira alguma crerei, né? Lembra do irmão Tomé lá? E o irmão Tomé é aquele que duvidava de tudo, né? Eu acredito, mas com o pé atrás, né? Então, hein? Não, mineiro nada. Tem uns mineiros aí, pode achar ruim que você depois, Paulo. Então, assim, aí Jesus chegou e falou assim, Tomé. Aí, quando Tomé viu Jesus, ele falou, Senhor meu e Deus meu, daqui lançou o bidão assim. Aí ele falou assim, não, Senhor, vem cá e cutuca aqui do meu lado, né? Você falou que se não tocasse em mim, não creria, vem cá. A dúvida de Tomé, irmãos, é parte da revelação da pessoa de Jesus Cristo, porque agora nós podemos ter certeza que era o corpo de Cristo mesmo, palpável, assim, Tomé tocou, só que era um corpo glorificado. Agora ele podia entrar numa sala com as portas fechadas, é um corpo, não obstante ser um corpo físico mesmo, mas era espiritual, ele podia entrar na sala, alguém podia tocar nele e ao mesmo tempo. Então esses filmes que você está vendo de espiritismo aí, Ghost, do outro lado da vida, é só aquela alminha, aquilo ali não tem nada a ver com o negócio, tem nada a ver, né? Não se refere àquilo. Aquele lá, o sujeito foi dar um soco nele, o braço passou direto, eu vi o filme, e não tocou em nada. Aí ficou assim, não, em Jesus Tomé tocou, né? Não deu um tapa e passou direto, não, tocou no corpo. Então, seremos semelhantes, é um corpo ressurreto, glorificado, semelhante ao corpo de Cristo depois da ressurreição. Não a natureza, mas o corpo, semelhantes a Ele. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, Paulo diz que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Mas além de ser a garantia da ressurreição, Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é a garantia da nossa ressurreição, e Ele é o modelo da nossa ressurreição. Olha que coisa maravilhosa, a glória que há de ser revelada em nós. Fomos salvos para a glória de Deus, então nós vamos receber um corpo semelhante àquele de Cristo, depois que Ele foi ressurreto. Você já tinha pensado nisso? A Bíblia nos ensina essas coisas para nós vivermos uma vida mais dinâmica, mais desagarrada das coisas deste mundo, mais voltados o nosso coração para Deus. Seremos semelhantes a Ele. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Espera aí, mas nós já somos salvos. Lembra da semana passada? O Jairo ainda não? Já somos salvos, mas ainda não desfrutamos da plenitude da nossa salvação. É por isso que em 1 Coríntios 2, 9, Paulo fala assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seremos semelhantes a Cristo, semelhantes ao corpo de Cristo. É uma glória maravilhosa demais, nós não conseguimos entender isso. E eu vejo assim, tantos crentes que vivem assim, uma vida tão medíocrezinha, né? Não entendeu a glória de Deus que há de ser revelada em nós. É uma questão de tempo, irmãos. Tem que ter paciência, é uma questão de tempo, tá certo? Então, essa glória manifestada na salvação. Mas tem um outro quadro aqui que eu não posso deixar de falar. Vamos entender o processo? Abra aí em Romanos capítulo
Romanos capítulo 8. Vamos entender então a salvação. Paulo diz lá em Filipenses que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo, não é isso? Então pensa que você é uma obra de Deus que está sendo trabalhada, não é isso? Então, nós somos uma obra de Deus que está sendo trabalhada, e não é trabalhada com autoajuda, com esses negócios aí não, é sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito de Deus na nossa salvação, e estamos sendo trabalhados, aperfeiçoados em santificação, e isto é Deus gerando Cristo em nós, a imagem de Cristo, para sermos conformes, porque depois da ressurreição, então, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, é maravilhoso demais isso. A gente fala, eu nem acredito que eu estou nessa, né? Eu nem acredito que eu estou nessa, não é possível. É maravilhoso demais aos nossos olhos. Acharam aí Romanos 8? Paulo então vai falar de uma salvação consumada. Olha aí, 29 e 30. Vamos ler juntos, porque tem uma cadeia, uma sucessão de coisas aí que nós precisamos de entender. Vamos lá. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o fim da nossa salvação é a glorificação. Nós precisamos de entender esse processo de uma salvação, uma salvação consumada. Mais ou menos, trocando aqui em miúdos, para os irmãos entenderem. Então, Paulo está dizendo, lá na fundação do mundo, Deus nos predestinou. Ok. No tempo certo, Ele nos chamou. O Espírito Santo foi lá e nos chamou. Lembra aquele dia que você ouviu o Evangelho e parecia que tinha uma coisa te chamando, e vem, você é meu, e arrepende seus pecados, entrega a sua vida a Cristo. Lembra daquele chamamento lá na sua alma, lá no seu interior? Então é isso que Paulo está falando. Aos que Deus predestinou, chegou o momento certo que Ele então chamou. É o chamamento interno do Espírito Santo no coração do pecador. Vem para mim que você é meu. Jesus falou isso de uma outra forma lá em João 10. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu gosto mais dessa expressão de Jesus, porque quando é uma ovelha de Cristo, mais cedo ou mais tarde, ele vai ouvir a voz do bom pastor, ele vai identificar a voz do bom pastor, chamando para a salvação. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Às vezes fala assim, mas aí eu fiquei até aéreo assim, pastor. Aquele momento que ele identificou a voz do bom pastor. Então Paulo fala assim, aos que de antemão conheceu, predestinou, a esse também chamou. É esse momento da salvação, quando você é batizado com o Espírito Santo. Não tem negócio também de converter hoje e receber o Espírito Santo só no ano que vem. Isso é mentira. O batismo com o Espírito Santo é no ato da nossa conversão. Ninguém pode converter sem essa obra do Espírito Santo no coração dele. Tem 2 pastores aqui me ouvindo, o reverendo Edgar, o reverendo Troquês. Não é isso, pastor, que a palavra de Deus ensina? É no momento da salvação ali. Não tem como você crer se não for batizado pelo Espírito Santo. Então é o chamamento. Chamou, começa em você um processo chamado santificação, que vai durar a vida toda. Nós já vimos aqui. E no dia da sua morte, a Bíblia nos ensina que na morte, então,
nós somos agora aperfeiçoados em santidade. Quando que encerra a nossa santificação? No dia da morte. E naquele dia nós somos glorificados. Ali é a nossa glorificação. Os nossos princípios de fé falam assim que a alma do justo é aperfeiçoado em santidade na sua morte e é glorificado e adentra na presença do Senhor, na antessala do céu, aguardando o dia da ressurreição do corpo para desfrutar da glória eterna de Deus que há de ser revelada em nós. Adorar e louvar. Adorar, nós adoramos pelo que Ele é, pela pessoa dEle, os seus atributos, a sua santidade, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua ira, porque Deus é um Deus irado contra o pecado. E nós adoramos Ele por todas estas coisas, por todos os seus atributos. E louvamos Ele pelo que Ele faz, pelo que Ele fez por mim, pela salvação. E não. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é aí que vamos dizer assim, que nós identificamos a nossa real situação. Então, irmãos, eu quero concluir aqui a nossa lição, está na hora. E até porque eu tenho que distribuir a lição nova, ninguém saia sem receber hoje a revista nova, mas eu quero concluir aqui, nós estamos estudando uma série, e encerrando aqui, uma série de estudos sobre a salvação. Falamos da certeza da salvação, da garantia, como que nós temos a certeza, a garantia, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica lá no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, que nós fomos selados para o dia da redenção. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso nós chamamos no estudo da teologia, do testemunho interno do Espírito Santo no coração do salvo, identificando, dando o discernimento da salvação, a certeza da promessa de Deus e a confirmação dia a dia da sua salvação. Então, hoje nós estamos aí num processo de santificação. Quando morremos, nós entramos, então, para a glorificação. Nós somos glorificados. Diga. Não. Não houve porque não teve tempo, obviamente. Ele perguntou a santificação do ladrão da cruz, né? Ladrão da cruz, ele foi salvo ali no último momento da sua vida, mas foi salvo, glorificado, sem dúvida. Pode. Ele foi um missionário ali, ele pregou na hora para o colega, né? Lembrado. Quando entrares no teu reino, né? Foi o arrependimento. É verdade. Então, irmãos, eu quero concluir aqui a nossa lição. Nós fomos salvos para a glória de Deus.
já desfrutamos da glória de Deus na salvação. Todas as bênçãos advindas da salvação em Cristo, nós já desfrutamos dela. Paz com Deus, o perdão dos nossos pecados, a certeza da salvação, a habitação do Espírito Santo. Nós somos salvos, já desfrutamos dessa glória de Deus. Mas essa glória há de ser revelada em nós, na manifestação de Cristo, quando Ele voltar. Então, há uma glória que nos aguarda em Cristo Jesus. Então, nós devemos viver, como Pedro diz ali, deve resultar em nós, essa salvação, e esperar esse dia da glorificação, deve resultar em nós, louvor, glória e honra para com o Senhor Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Se nós amamos a Deus e obedecemos a sua palavra, nós estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus está, então, exigindo de nós para essa vida gostosa. O crente tem tudo para ser uma pessoa bem resolvida. Sabemos de onde vimos, o que fazemos aqui, para onde vamos, temos nossos pecados perdoados em Cristo, andamos na verdade, não mais nas trevas, mas na luz. Temos tudo para ser pessoas bem resolvidas, cheios de gratidão e caminhando na direção da glória de Deus. Amém? Vamos viver assim, é assim que a gente vive bem, tá certo? Olha, eu preciso de entregar aqui a nossa próxima etapa, o seu Abidão vai me ajudar, e eu tinha pedido, acho que me mandaram aqui, porque nós estamos tendo uma dificuldadezinha aqui na nossa classe, que a gente entrega a lição aqui, depois os irmãos perdem, esquecem em casa, extravia, e a gente não está dando conta que nós temos uns 90 alunos aqui nessa classe, tem comprado a média de 200 revistas, e termina o trimestre, igual nós estamos terminando, faltando revista. Então, está dispersando. A gente sempre gosta de comprar a mais, para poder dar para um visitante que está conosco. Por exemplo, hoje nós temos alguns visitantes, todos vão receber a revista, né? É uma forma da gente distribuir a palavra de Deus. Então, eu pedi para fazer um protocolo aqui, e nós vamos entregar a lição e vamos anotar ali quem já recebeu, para a gente não ter que todo domingo ficar dando de novo para aquele que já recebeu, para deixar as outras para o que não recebeu. Não é uma medida justa e uma forma correta de administrar o dinheiro da igreja? Eu acho que é, né? Então, nós vamos distribuir a revista, vamos começar agora uma etapa sobre Atos dos Apóstolos, Caminhos Missionários. Maravilhosa essa série que nós vamos começar no próximo domingo. Os irmãos sejam alunos dedicados, estudem em casa, não faltem à escola dominical. Então, vamos distribuir, que um vai distribuindo, o outro vai anotando, tá bom, Nelvo? Vamos distribuir aí, um vai distribuindo, outro vai anotando, e eu quero que todo mundo receba a revista, inclusive os nossos visitantes. Enquanto estão distribuindo, quero agradecer a presença do pastor Troquês. Muito bom tê-lo aqui nesta manhã, tá bom, pastor? Acompanhando o filho, Marcos, agradecer a visita, doutor Enio, reverendo Edgar aqui conosco, sempre conosco aqui acompanhando os trabalhos. Eu creio que são estes que nos visitam e nos honram aqui nesta manhã com a sua presença. Distribua a lição, e assim não percam essa lição, estudem, e vamos uma nova etapa maravilhosa. E eu quero hoje às 18 horas, está aqui o Paulo, o Milton e o Eliberto, o nosso conselho missionário, uma reunião hoje às 18 horas, para nós conversarmos as coisas aqui antes do culto, tá bom, Paulo? Às 18 horas, uma reunião com o conselho missionário aqui, tá bom? Eu sei que os irmãos estão recebendo a lição, a revista. Vai ter um probleminha. Mas a pessoa tem consciência que ficou. Ok. Está passando aí a listinha, sejam bem rápidos aí. Então, irmãos, estudem essa lição com muito carinho.